Beleza? Graça e paz, igreja, boa noite, shalom. Pode se sentar, nós tivemos aqui um tempo de oração e nós vivemos esses dias onde a leitura espiritual ela é essencial para você discernir o tempo, não só o mundo está vivendo, mas você está vivendo. Porque Deus, Ele fala nos fatos, Ele fala na sua palavra, Ele fala em sonhos, Ele fala em diversas formas. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, como fala em 1 Coríntios 2, mas ele não é julgado por ninguém. Então o que isso significa? Que quando ele faz a leitura, por causa da mente de Cristo, ele sabe interpretar que as coisas espirituais elas acontecem antes das naturais. Então, até que alguma coisa natural aconteça, o espiritual está pronto. Não tem como ser o contrário. Não tem como o homem fazer algo aqui para criar algo no reino do Espírito. Quando o homem faz algo para ele mudar uma situação, na verdade, ele está acessando na eternidade a situação pronta e resolvida para trazê-la ao tempo. Eu vou repetir. Quando Jesus consumou a sua obra, em Apocalipse, vamos lá, abre comigo lá, em Apocalipse capítulo 13, lá no versículo 8, lá vai dizer o seguinte: e adorá-la sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então olha que coisa interessante, nós já falamos algumas vezes sobre isso e falaremos de novo. Quando foi morto o Cordeiro? Apocalipse capítulo 13, verso 8. Quando foi morto o Cordeiro? Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque o próprio Cordeiro, ele foi usado como fundamento da criação. João 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, primeiro o Cordeiro, depois as coisas criadas. Amém? Por enquanto? Legal. Agora, Gênesis capítulo 1, lá no versículo... Não, Gênesis capítulo 2, logo depois do índice, aí na sua Bíblia você vai encontrar, se tiver o índice ainda, né? Porque a minha já não tem mais, minha Bíblia está velhinha. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, olha o versículo 1 e 2 e 3, diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então olha que interessante. Quando é que Deus terminou a criação? No 7º dia. Então, Deus acabou. Deus não faz mais nada. Deus agora assiste o cumprimento da eternidade, que é onde ele acabou, inserido no tempo. O que é isso? Agora, os fatos, quando chega o devido tempo, manifestam-se embaixo, porque já está tudo pronto. Chega a hora certa, a coisa acontece. Chega a hora certa, a coisa acontece. É esse caminho. Agora, se você for comigo para Hebreus, no capítulo 4, deixa eu te mostrar uma coisa. Me serve um copo com água, por favor. Hebreus 4, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha que interessante, ó. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência foram anunciadas, não entraram aquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas de novo. Determina certo dia, hoje,
falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, para declarar: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, olha só que coisa interessante. Nós vimos que Deus criou tudo, desde a fundação do mundo, a partir do Cordeiro, porque primeiro foi o Cordeiro morto. Depois, Deus veio e criou as coisas e terminou no 7º dia. Então, está tudo pronto. Agora nós lemos aqui, no versículo 1 de Hebreus 4, temamos, portanto, que sempre nos deixar a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, olha só, Deus está nos chamando para quê agora? Entrar no seu descanso. Então, quando o homem fala, quando o homem fala a respeito de entrar no descanso, qual é a primeira ideia que vem na sua mente? Bom, não vou trabalhar, vou viajar, vou descansar, vou dormir. Ele já pensa no seu repouso físico, não é verdade? Na verdade, o sábado, o Shabat do Senhor, ele é um dia de descanso. Porém, esse descanso que está aqui, ele é maior do que o Shabat. Ele é um descanso eterno. Eu vou te mostrar isso aqui para você entender como é que Deus age e como é que Deus gosta que os seus filhos lidem com a sua vida. Então, olha só, lá no versículo 8, Hebreus 4:8, diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual foi a desobediência que removeu o povo do descanso de Deus? Porque ele está falando que aqui houve uma desobediência, mas qual foi essa desobediência? É por isso que é importante, nós quando estudamos a palavra de Deus, lemos todo o contexto. A desobediência está em Hebreus capítulo 3, olha o versículo 16. Hebreus 3,16 vai contar esse motivo aqui. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram os que de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Olha o motivo aqui, ó. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então veja, qual é o problema ou qual é a explicação da ausência de descanso? E quando eu digo descanso, o Shabat, o sábado, o 7º dia é para o meu corpo. Mas esse descanso não é para o corpo. Vou te mostrar uma coisa. Segura em Hebreus e vai comigo para Mateus, no capítulo 11. Deixa eu te mostrar qual descanso que Jesus está falando aqui. Mateus capítulo 11, olha o versículo 28. O que é que vai falar para nós aqui? Diz para nós o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para o quê? Para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então olha que coisa interessante. O descanso prometido no livro de Hebreus é um descanso interior. É um descanso onde eu posso fazer as coisas e repousar emocionalmente bem. A questão não é o quanto eu estou me movimentando nas minhas obras, porque no verso 10 fala o seguinte:
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, lá em Hebreus, tá? Hebreus 4:10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. O descansar, na verdade, é a condição de desfrutar do que está pronto. Porque Deus, na verdade, quando você for olhar para Gênesis, a palavra diz que Deus concluiu. Mas se você for olhar em toda a Bíblia, fala que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Todos esses relatórios que falam a respeito do que Deus fez, eles remetem ao que Deus manifestou dentro do tempo. Porque na eternidade tudo está pronto. Deus criou tudo na eternidade, no reino do Espírito. Primeiro Deus criou os céus e depois a terra. O espiritual, depois o natural. Amém por enquanto? Então é no reino dos céus que Deus manifesta as coisas da terra. Então o que está aqui embaixo hoje é reflexo do que dentro do tempo pode estar. Pode estar, não deveria estar. Por quê? Porque para cada situação da minha vida e da sua que está difícil ou que está muito boa, há uma reversa no reino do Espírito pronta e apta para se manifestar. Então, por exemplo, se hoje você passa escassez financeira, se hoje você passa enfermidade, se hoje você passa coisas emocionais no relacionamento, se hoje você passa qualquer coisa, existe neste momento uma situação oposta e reversa no reino do Espírito que você pode acessar e trazer existência. Existe isso pronto. Agora, como eu acesso isso? É o que está sendo posto em xeque aqui. Porque para que alguém descanse, ele precisa confiar que a sua vida ela está pronta. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Lá no versículo 6 de Hebreus 4, olha comigo. Hebreus 4, 6. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, no descanso de Deus, e que por causa da desobediência, qual é a desobediência? Qual? Incredulidade. Exatamente, a incredulidade. Não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então, de novo, determina certo dia. Que dia que está na sua Bíblia aí? Verso 7. De novo, determina certo dia. A sua vai ser mais difícil. Hoje. Então veja que o acesso ao descanso é para hoje. É para agora. É para o momento. Então, dentro do tempo de hoje à noite, existe uma porta aberta para você acessar e encontrar para a sua alma o repouso. Mas a condição é o quê? Qual é a condição? Jesus falou, Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então qual é o segredo? Aprender de quem? De Yeshua, Jesus. Agora, Hebreus capítulo 3, verso 12. Olha comigo lá. Hebreus 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver, olha só, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Engano do pecado. O que é isso? O engano do pecado é o seguinte: a fé, ela me aproxima de Deus. O que me separa de Deus? O que tirou Adão do Éden? O pecado. Então o pecado faz o que entre Deus e os homens? Separa. Aqui ele está falando do engano do pecado. Então presta atenção. O que é um pecado acumulado? É literalmente a mente de Adão. É literalmente a mente do ser humano sem a renovação que Cristo promete pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Então este homem, Adão, ele tem uma mentalidade que está implantada no homem hoje, a qual foi forjada por Satanás. Desde o princípio, porque por um pensamento errado, o homem agiu errado, pela prática foi expulso e repetidamente a sua prática o levou ao nível de iniquidade que fala-se de corpo do pecado hoje. Paulo definiu isso em Romanos capítulo 7.
acho que no verso 20 fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no 21 ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, né? Meu Senhor, que me livrou, e ele vai continuar o texto lá. Então veja, o corpo do pecado é um sistema de crença anti a palavra de Deus. Então veja, quando você recebe uma informação da palavra, imediatamente na sua mente levantam-se um monte de argumentos. Um monte. Todos esses argumentos são a sua carne resistindo ao conceito do reino de Deus. Só que a sua carne, ela foi programada por uma entidade espiritual que usa situações, usa pessoas e usa suas feridas para criar uma estabilidade no pensamento. Então veja, se alguma coisa que Deus fala cutuca algo que te dói, é porque ali Satanás conseguiu implantar algo que está baseado numa ferida. Então esse argumento que você tem, ele protege essa ferida para ninguém mexer. Já viu que tem gente que você fala, nós falamos daqui a pouco, tem pessoas que você fala um ar, a pessoa estoura. Essas explosões que nós damos são fortalezas em nós. São coisas em nós que estão defendendo algo que por trás pode haver uma ferida. Bem provavelmente há uma ferida. Então, por exemplo, quando nós não temos a facilidade de ouvir e calar, prevalecer no argumento, isso mostra que nós ainda estamos demais na carne. Nós não aceitamos ser passados para trás. Não aceitamos ser de alguma forma colocados aos olhos de Deus como errados. Nós estamos sempre justos. Nós estamos sempre certos. Então, por causa disso, nós temos que argumentar. Quando eu argumento, eu estou fazendo o quê? Produzindo a minha justiça e pondo ela para fora. Ó, minha justiça é essa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas quando eu confio no Senhor, eu sou justificado. O que é isso? Jesus, ele não se defendeu das acusações de Herodes, nem de Pilatos, nem de ninguém. Ele foi como ovelha muda do matador. Mas como ele foi justificado? Ressuscitou dentre os mortos. Então veja, que Deus justifica a injustiça que você recebe. Agora, quando você precisa do argumento, da atitude, de alguma coisa para provar o contrário para alguém, essa justiça é sua. Essa Deus não valida. Porque ou é a justiça dele ou é a sua. O acesso ao descanso vem pela justiça dele. Mas aonde que está o engano do pecado que nós estamos vendo aqui? No perverso coração de incredulidade. Nós lemos o texto aqui. O que é esse perverso coração de incredulidade? É aquele que já está manchado, já está, vamos dizer assim, amoldado com as dores do mundo, as preocupações, os livros, as experiências e tudo mais que você já viveu. E em cima disso você tem um pensamento. E se Deus não renovar a sua mente, você não consegue acreditar nele, no que ele fala. Olha só que coisa interessante. Continua comigo aqui que você vai entender melhor. Verso 14 de Hebreus 3. Porque no Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que confiança é essa? O verso que o Lin leu em Hebreus capítulo 1, no verso 1, 2 e 3 eu vou ler. Hebreus 1, 2 e 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então olha que interessante, Deus sustenta tudo pelo que Ele fala. Então quando eu tenho que falar para sustentar o que eu falo, o que eu faço, a palavra dele é a minha. Isso não tem sustentabilidade dele, tem a minha. E tudo que tem a minha sustentabilidade me suga. Por quê? Porque eu tenho que pôr a minha vida para sustentar aquilo onde eu acredito que minha vida está. Por que a palavra do Senhor fala assim? Que a bênção do Senhor enriquece e não traz pesar. Por quê? Porque Ele sustenta o que Ele dá consigo mesmo. Ele é a sustentabilidade de tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então, quando Deus dá, Ele sustenta. Quando eu entro em alguma coisa, eu sustento aquilo. Isso vai envolver meu emocional, meu físico, vai envolver tudo de mim. Então, o que Deus tem para que eu entenda é um descanso. E o descanso é confiar que não são mais as minhas obras que vão estabelecer o meu plano.
Aliás, o plano dele na minha vida. Mas são as obras dele. Mas como é que Deus faz as suas obras? Como que ele criou tudo? Falando. Qual é o problema aqui? Verso 15 agora. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então Deus está falando, qual que é a tendência? A pessoa fecha o coração e fala, não vou fazer não. Isso aqui não. Ela escuta, fala, trava, e ela acha que é ela. E olha, o diabo é bom de argumento. O Zermínio fala assim, que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, quanto mais argumentos você tem, menos motivo para se arrepender você tem, porque você está cheio de justiça. Você está provando para Deus, nos seus conceitos, que você não precisa do que Ele fala, você já tem tudo o que você precisa aqui, até que Deus é assim, ó, eu estou vendo. Então, o que acontece? Deus deixa você andar na sua justiça, depois Ele te busca. Entende? Isso, quem tem problema com isso sou eu, porque a palavra e o Espírito que Ele deu é para minha salvação, não é para dele. A sua Torá, né, os seus mandamentos e o seu Espírito não é para ele, é para mim. Ele me amou tanto que ele está deixando eu voltar a ser como ele é, para poder redimir a minha vida. Então veja, esse descanso é para onde? É para alma, é dentro. Porque se você está bem aqui, pode quebrar o pau lá fora, não tem problema. Você aguenta o tranco. Agora se você está mal aqui, até para comer é difícil. É ou não é? Então a questão é o regulamento interior, é como Deus estabeleceu aqui. E agora, se você for olhar, eu quero fazer um parênteses com esse descanso. E se você avança comigo para 3 João, versículo 2. Mas segura aí em Hebreus 4. 3 João, capítulo 2. Isso aqui tem que ficar muito claro para você e para mim. Só tem um. 3 João, capítulo 2, perdão, versículo 2. 3 João 2. É o versículo 2 mesmo. Diz assim, 3 João 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, olha que interessante. Votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Em outras palavras, olha, Grazi, eu desejo para a tua vida assim como o seu coração está. Eu desejo para a tua vida, Índia, assim como o seu coração está. Agora eu vou falar de novo o verso bíblico. Eu faço votos pela tua saúde, pela tua prosperidade, assim como é próspera a sua alma. O que é uma alma próspera? É que desfruta da paz, da Shalom de Cristo. O que é a Shalom de Cristo? É a plenitude dele. O que é isso? É você saber já chegar ou progredir nesse crescimento na condição emocional estável. Pau quebra lá fora, você pode ser afligido, mas você não permanece afligido. Agora, você pode estar sendo extremamente abençoado, aquilo não te move, você desfruta, mas não é conduzido pela alegria e nem pela tristeza, você já tem uma estabilidade. Você sabe desfrutar isso sem se deixar escravizar por isso, ou se tornar dependente disso. É essa a prosperidade e a Shalom de Cristo. Deus vai te estabelecer na rocha. Estão entendendo aqui? Amém por enquanto? Então vamos voltar para Hebreus lá de novo, Hebreus capítulo 4. Então, entendendo que o problema é onde Deus faz tudo falando, então Ele tem que falar comigo, senão Ele não faz nada. Tudo que vai acontecer é reflexo do que eu fiz. E qual é o problema disso? No primeiro momento, nenhum, porque eu vou conseguir o que eu quero se eu me esforçar. Agora, eu não vou conseguir manter a Shalom, a paz interior, a estabilidade emocional e a prosperidade da alma, se isso veio somente do meu esforço e não da voz de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela, como que fala em Isaías lá, ela não voltará para mim vazia, antes produzirá o que me apraz, né? Então qual é o ciclo da palavra de Deus? Deus fala, a coisa acontece. Então, mas como funciona isso passando pelo ser humano? Deus fala, o ser humano escuta, surge uma ideia, essa ideia é praticada, a alma, o coração do homem passa a desfrutar progressivamente de contrariedade para um sentimento de prazer. Isso chama-se conquista da alma. Você está batalhando pela fé. O que é isso? Você ouviu a voz de Deus e agora você está praticando aquilo contra tudo e qualquer situação, contra toda e qualquer voz contrária. Você está crendo no que você ouviu
é tão poderoso que quando você terminar o processo, que é aqui dentro, não é lá fora, é aqui dentro. Quando Deus terminar o processo, você vai ver o que Ele falou lá fora, mesmo que hoje nada tenha como te dar essa garantia. Você tem uma garantia que o que Ele falou é verdade. E qual é essa garantia? É o conhecimento dEle. Você só confia em quem você conhece. Agora, se você não confia em ninguém, é porque você não é de confiança. Porque nós projetamos o que nós somos. Se Deus diz que Ele é fiel, Ele é fiel. Então, Ele é digno de confiança. E por que eu não confio? Porque eu acho que Ele é como alguém que eu conheço. Então, se eu conheço alguém que faz Deus ser desconfiado, ou melhor, não ser digno de confiança, é porque eu tenho um Deus para mim. Porque o da Bíblia é confiável. Então, veja que coisa interessante. Eu coloco imagem de pessoas e justifico para Deus os pecados delas para eu não fazer a minha parte. Eu não cuido de mim por causa dos outros. Por causa disso, eu sou enganado e roubado pelo diabo. Ao engano do pecado. A pureza de coração produz o engano. O que é o engano? Sou eu ter um conceito próprio e justificar o não fazer o que Deus me instrui. Este é o engano do pecado. É Deus falar uma coisa, mas eu não concordo, porque a palavra também diz isso. A pessoa usa a palavra para combater a palavra. Quem fez isso foi o diabo. Jesus foi o quê? Tentado no deserto. Satanás falou assim, aos teus anjos, o que está escrito na Bíblia? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé e pedra. Pula aí. Para falar com a palavra de pessoa. Olha para você ver, usou a palavra para conduzir a palavra. Mas qual era o problema de Satanás ali? Ele estava o quê? Com uma intenção de tentar a Deus. O que é isso? Forçar Deus a fazer algo que não era necessário. Então isso é tentação. Então veja que Jesus discerniu o motivo ali das trevas. Ele disse o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás? Não. Falou assim, nem só encontrar homem? Ao Senhor teu Deus adorarás, só lhe darás tudo. Não lembro agora o que ele falou, mas ele falou um negócio assim. Mateus capítulo 4, deixa eu lembrar aqui. Deu branco. Mateus capítulo 4, lá no versículo 6. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto. Achei. Então foi o que Jesus disse para o diabo. Então qual que é o ponto aqui? Quando eu uso a palavra para justificar outra coisa que a palavra fala, é porque eu ainda não achei a revelação. A revelação ela conecta tudo. Deus não se contradiz, Deus não é esquizofrênico, Deus não tem problema mental. O que Deus fala é uma constante e tem uma linearidade. Se eu não entendo, é porque me falta o quê? Ouvir, me falta conhecer. Porque Deus não vai se contradizer. Pode ter certeza. Pastor, Deus muda de ideia? Muda. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus chegou a se arrepender de fazer o homem. Gênesis 6, 4, você pode olhar. Deus falou para Israel, eu vou te colocar na terra. O povo começou a pecar, não vou pôr mais. Então Deus muda de ideia sim, mas de palavra não. Deus pode adiar alguma coisa, mas negar a sua palavra ele não nega. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então tenha em mente o seguinte, se Deus te prometeu, isso vai acontecer, desde que a palavra percorra todo o caminho. Qual é o caminho da palavra? Mudança de mente, mudança de coração, mudança de conduta. Mente, coração, conduta. Mente, coração, conduta. Não é só conduta. Não é só mente. É mente, coração e conduta. Porque aqui está a residência do fruto. O Senhor vai encontrar fruto em você aqui dentro, não é lá fora. Por quê? Amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, benignidade, fidelidade. Onde é que está? Está lá fora? Está aqui. Lá fora você joga. Você faz ou fala alguma coisa e aquilo vai sair de você. Então é aqui que o Senhor come o fruto. Porque nós, como o salmista diz, somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que no seu devido tempo dão o fruto. Então precisa haver fruto. Agora, só há o fruto onde a palavra está inserida. Porque sem mim nada podeis fazer. Por outro lado, se permanecer na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, me deis muito fruto. Tudo João 15, 7, 8 e o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não é o fruto de vez em quando. Não, hoje eu vou sair e fazer o bem. Hoje eu não vou pecar.
Hoje eu vou sair, não vou responder quem me falar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou andar certinho. Beleza, conseguiu. Aí amanhã já levanta e bate o joelho na quina da cama, aí já começa. Aí vai pegar a pasta de dente, não tem pasta de dente, porque levaram para outro banheiro, que daí você, meu Deus, já começa a atrasar, e a cabeça já vai comprar a roupa do uniforme da empresa, já não acha, e aí já demora, e aí você tem que pegar a carona com alguém, fulano não vem, e pronto, aí já começa o seu dia assim. E aí é que você aparece. Não é quando as coisas dão certo, quando as coisas não dão, que vão revelar quem você é. Então, é por isso que o Senhor nos trabalha, nos aperfeiçoa, mas depois Ele vem com fogo e prova a palavra que Ele te deu. Ele falou assim, Lin, vou te dar um carro. Aí eu falei, glória a Deus. Só que, por Lin ganhar um carro, aí Deus vai e moe ele lá. Tira o dinheiro dele, tira a saúde dele, entre aspas, tá? Estou falando assim. Tira um monte de coisa dele. Como que eu vou? Não tem saúde para trabalhar. O dinheiro, ó a crise, não sei o quê. Olha os argumentos. Já está provando a palavra, está vendo que a palavra está morrendo ali. Por quê? Porque o homem que fica com a palavra de Deus, ele não vai ligar pelo que ele está vendo, ele não vai ligar pelo que ele está ouvindo, ele não vai ligar por nada que está acontecendo, nem pelo que ele sente. Ele vai ficar com aquela palavra. Lá fora ganha do que está aqui dentro, o diabo toma a palavra de mim. O que acontece? Eu não vou receber muito. Agora, qual é a boa notícia? Deus é misericordioso. Ele tem interesse em que você desfrute e não receba, desfrute. Por quê? O desfrutar é uma constância. O milagre que você espera é uma extensão do seu ser. Deus é um milagre hoje, ou seja, todo dia um dia de milagre. E o milagre não é só um sinal externo. O milagre no conceito de Deus é você entender a palavra e desfrutar da vida que Ele promete para que a sua alma repouse. Aí está cheio de gente procurando paz, descanso, tranquilidade lá fora. E hoje você pode ver que na situação do mundo, o rico e o pobre é a mesma coisa. Ninguém escapa. Você tem 100 mil na sua conta, ficou doente e pode cair duro ali. Você tem 50 centavos, pode cair duro e ficar doente também. Está todo mundo na mesma estatura. Então veja que não tem diferença entre ser humano e ser humano. Tem diferença na mente do ser humano na hora de ver as coisas. E quem é o rico para Deus? É aquele que sabe viver. Por quê? Porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, teu Filho, que enviaste. Então Deus quer que você viva pelo conhecimento dele. O que é o conhecimento dele? Não é você ler a palavra de Deus só, é você ouvi-lo. Porque aqui é a voz, não endurece o coração. Então veja que não é se você ler a palavra endurece, é se você ouvir. Deus está chamando para comunhão. Ele sempre quis isso. Gênesis capítulo 19, Êxodo capítulo 19, se você for olhar lá no verso 6, quando Deus havia acabado de livrar o povo de Israel, né, do Egito, em Êxodo 19, ele fala assim, Êxodo 19, verso 5, agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então Deus sempre quis, desde a época do Êxodo, nem mandamento tinha, mandamento viria depois. Se guardar a minha aliança, ouvir a minha voz, vocês serão um povo meu, e a terra é minha, e eu vou dar para vocês. Tudo que o Senhor falou, faremos, está lá em Êxodo. O que acontece? O Senhor desce na nuvem negra lá, aí o povo já treme, já fica com medo. Não, Moisés vai lá, você fala. Então qual que é a situação? O homem quer sempre alguém para falar por Deus para ele, mas não quer ir falar com Deus para ouvir do Senhor, e por causa disso ele não é trabalhado. O homem é dependente da mãe. Quando eu digo mãe, eu falo da igreja, porque Deus é o pai, a igreja é a mãe. Então o que a gente vê? Gente que se entra na igreja ali, essa pessoa não pode criar raiz lá dentro, faz tudo dentro da igreja, faz, ora, dorme, acorda, isso acontece, é bom, mas não sai de lá. Porque não quer ter vida social fora, não quer ter isso fora, não quer ter aquilo lá, e para ela muitas vezes é uma fuga. Não é interesse em servir, é interesse em correr do problema. Tem gente que não tem prazer de voltar para casa. Por quê? Porque não está bem consigo mesmo, e porque não está bem consigo mesmo, não está bem com o próximo. Quem está bem consigo mesmo não arruma problema, resolve. Qual que é o problema de hoje? O fulano fez isso, vamos resolver. Vai ser difícil, mas não tem problema, vamos resolver.
Que é melhor você passar 5 minutos de dor e prensa e daqui a pouco você vai passar na porta estreita. Você vai esmagando assim, mas daqui a pouco você passa reto. Do que você ficar prensado lá, não vou mexer não, que senão piora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então passa, raspa logo ali, deixa para trás o que tem que deixar e avança para frente. Agora fica acumulando um problema que vai crescendo. A hora que você vai resolver, o que era 5 virou 100. E aí você vai perder muito mais não fazendo e muito mais fazendo. Porque está adiando a resolução. Então, o que está acontecendo agora? Hebreus capítulo 4, nós estamos falando do descanso de Deus. Deus terminou todas as obras que havia feito. E essas obras completas, elas trazem um descanso interior. Por quê? Porque são obras que trazem descanso para a alma. Porque Jesus falou o quê? Aprender de mim para quê? Para achar descanso para a alma. Então, depois que você achar o descanso para a alma, o que está acontecendo aqui agora? Lá no versículo... vocês estão comigo em Hebreus? Hebreus capítulo 4, lá no versículo 7. Diz assim então: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo a declarar: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha o verso 11: esforcemos, veja que não é fácil, ele envolve esforço, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, vou colocar aqui incredulidade, que é essa desobediência e incredulidade. Por que envolve esforço? Porque não é fácil você olhar o problema e analisar segundo Deus fala de uma vez, de primeira. Porque os problemas, eles manipulam as emoções da gente. Tudo o que tem na minha vida, seja material ou seja circunstancial, e toca o meu coração, é algo que tem um pedaço de mim. Vou repetir. Tudo o que há na minha vida, seja material ou seja circunstancial, toca o meu coração, é porque tem um pedaço de mim. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e falar que, olha aqui para vocês, ó, quebrar essa caneta aqui, quem é que vai ficar triste? Vai pensar que eu sou doido ou de alguma forma vai mexer no seu coração em tristeza? Quem vai? Ninguém, porque isso aqui é uma caneta. O que é isso aqui? Agora, se eu pegar um celular aqui e pegar e falar, o que eu faço? Eu jogo o celular no chão. Talvez o coração de alguns vai doer. Nossa, celular. Por quê? Porque a pessoa e o celular têm já uma ligação forte. E por causa disso o objeto toca. Então há um pedaço da alma da pessoa naquele objeto ou naquela circunstância que quando mexe lá, toca no coração. Estão entendendo? Essa é a extensão do ser. É por isso que Deus, Ele te dá a fé. Porque a fé, ela vai estabilizar e guardar você aqui dentro para Ele mexer lá fora. Porque Ele quer privar você. Primeiro Ele fala, protege você. E aí você vai o quê? Praticando o que Ele falou, para que o que está aqui dentro, conquistando você por dentro, possa materializar-se lá fora. Porque é você curado, restaurado e pronto na Shalom de Cristo, que vai ver lá fora o que Deus já te mostrou aqui dentro. Então primeiro você vê aqui a ideia. Lá fora vai estar dizendo totalmente o contrário. Você fala, meu Deus. Deus fala assim, você vai viajar o mundo, Priscila, vai pregar o Evangelho, vai louvar todos os continentes. Aí você pensa, como? Vai olhar, vamos parafrasear aqui, ó. Situação, família, dinheiro, não sei o quê. Para mim não é isso não. Tem gente que pensa assim, porque pensa que vai depender dela, mas se Deus falou, Ele vai fazer. Mas qual é a condição dele realizar? Eu ouvi-lo. Deus, o que eu tenho que fazer agora? Por aqui. Por aqui. Sabe, olha, Deus gosta de escolher as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Então, quanto mais perseguido, mais humilhado, mais rejeitado, mais desacreditado da vida você for, melhor para Deus. Por quê? Porque agora dele aparecem pessoas que não merecem. As que merecem, então em cima, onde estão? As que têm justiça, aquelas que sempre conseguiram pelos seus méritos, estão aí. Agora, Deus não, se você confia no mérito dele, você só precisa seguir o que ele fala. E às vezes ele fala para você o seguinte, que é a coisa mais difícil do mundo: espera. Pensa numa coisa difícil, espera. Se ele fala assim, pô, você anda 40 km aqui, eu vou te dar 1 milhão. Pô, você não sai aqui agora, não quer nem saber que hora é. Vai lá e anda, não sei o quê, porque você pode fazer e receber. Agora se ele fala, espera, ali Deus balança todo o fundamento do coração do homem. Então, o que Deus espera de nós é paciência. Paciência. Porém, paciência não é omissão.
não é displicência. O quanto você tem se entregado à palavra de Deus, à oração, à comunhão, à obediência aos mandamentos, determina a urgência que você tem. Então, se você sabe um pouquinho, pratica um pouquinho, poxa, você está andando 100% do que você sabe, está ótimo. Agora, se você sabe muito e não faz nada, aí você está tendo um problema, porque você está sendo hipócrita aos olhos de Deus. Então, Deus, ele anda com você, te dá a mão, fala, vamos. Como que é? Ele ensina, você faz. E assim com o pai educa o seu filho. E lá na frente, o filho vê a recompensa. Então, o tempo que ele determina, em parte, sou eu. Eu faço a minha parte, porque Deus já terminou a dele. Porque o dia da salvação é hoje. Então eu começo hoje a praticar o que ele me instruiu, e mais cedo ou mais tarde o que ele me mostrou, aparece. Amém? Por enquanto, igreja? Glória a Deus. Então, para a gente encerrar, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito. Para aqui um pouquinho, deixa eu ensinar vocês uma coisa. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Corpo é o veículo no reino físico, é o ponto de contato para você se manifestar aqui. A alma, a sede das emoções, pensamentos, vontades, sua personalidade. E o espírito, que é onde você tem comunhão com o reino espiritual. Se você nasceu de novo, você tem facilidade de ter comunhão com Deus. É onde Deus fala com você, no espírito. Agora, a alma do homem, ela é totalmente energizada pela carne já. Então o que acontece? Deus fala aqui, o diabo reage aqui. Ele reage na alma, no sentimento. Ele vai tentar jogar em você medo, insegurança, dúvida, ansiedade, coisas desse tipo para você não praticar o que você entendeu aqui. Porque o Espírito, ele rege acima das emoções. A fé, ela transcende emoções. Ela é convicção. Coragem, irmãos, não é não ter medo. É fazer com medo e tudo. Vou repetir. Coragem não é ter medo, é fazer com medo e tudo. É, vamos dizer assim, pagar para ver. Por quê? Porque você confia naquele que te prometeu. Está entendendo, igreja? O Senhor está falando hoje? Então o Senhor tem esperança para o mundo, o Senhor tem esperança para aquele que ouve a sua palavra e pratica. Então assim, eu mostro para ele com as minhas palavras e as minhas atitudes, aonde ele está colocado na minha vida. Se é primeiro lugar, segundo, terceiro, o último, você nem está. Eu mostro para ele com as minhas atitudes. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, Deus quer trazer, Ele quer que a bênção siga você, não que você vá atrás da bênção. Porque se você for, você está no caminho oposto. Estão entendendo? Então, o caminho, o segredo é a obediência, mas é a obediência por fé. E a fé é Deus te dando o prazer na obediência. Isso é um processo, isso não é uma mágica. E para isso nós temos a libertação, nós temos jejum, oração e várias outras coisas que nós vamos estar implantando aqui para que nós possamos nos desenvolver. Então olha o verso 3, nós vamos fechar aqui. 3, 14, 15, 16. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Detalhe. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de separar alma e espírito. Então veja, emoção e convicção, juntas e medulas, e é apto para discernir pensamentos e propósitos do coração. À medida que você ouvir a palavra de Deus, você vai conseguir sondar os seus motivos. Você vai ver o porquê você está fazendo as coisas. Por exemplo, por que você está ajudando fulano? É porque você quer fazer o bem para ele, ou porque ele pode fazer o bem para você em troca? Você vai sondar isso. Porque a palavra de Deus te mostra dentro de você o que tem. Então o Senhor, Ele vai te mostrar para você mesmo através da menorá que Ele é. A luz é a menorá dele, não. Deus vai expor isso. E aí você vai se ver. E aí é o que ele está falando aqui. Discernir pensamentos e propósitos do coração. Você vai ver o que você está pensando, saber se é de Deus ou se não é, e vai saber o que você está sentindo, para ver se procede a palavra ou se não procede. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concedemos-nos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, ou seja, sem transgredir a lei. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Ou seja, por que misericórdia e graça? Porque se você errar, Deus tem misericórdia para você. Se você precisar acertar e não conseguir, Deus tem graça para suportar você. Então, apareça diante de Deus. Eu quero me salvar hoje, eu preciso desse descanso, eu quero encontrar, me guia. Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Me ajuda a descobrir e se entrega para Ele. É Ele quem vai te mostrar. E você pode ter certeza que se houver verdade no seu coração, você vai enxergar e se manifestar para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem foi abençoado, aí, glória a Deus, fica de pé. Impulsa o seu irmão da cadeira e fala assim: acorda, irmão, não pode dormir não. Então vamos lá, vamos ficar em pé, vamos encerrar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. Nós te pedimos que o Senhor confirme essa palavra nos corações, nos áudios que vão ouvir, Pai, daqui para frente, nos vídeos de quem vai assistir. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada vida e cada pessoa e produzir no coração aquilo que o Senhor tem como plano. Em nome de Jesus, quem precisa ser salvo que seja, quem precisa ser liberto que seja, quem precisa ser saciado que seja, quem precisa ser curado que seja, e quem precisa de paz, que a encontre no Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero abençoar todos aqueles que vão ouvir, assistir, que estão presentes, e que o Senhor venha a nos guardar e nos fortalecer neste tempo de tribulação, nesse tempo de crise, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E é isso aí. 4 pessoas vendo. 4 pessoas vendo. Priscila, Ramon, né? Deus te abençoe. Mônica, Deus te abençoe. Célia, Deus te abençoe também, tudo bom? Maria Aparecida. Mais uma bênção para você também. E é isso aí. Graça e paz, que o Senhor abençoe vocês.